Oi, eu sou a Sara E eu sou a Duda, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda com Cosmopolitan. seu podcast favorito para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da moda. Então, pega seu Cosmopolitan ou sua bebida preferida e vem falar sobre moda com a gente. E aí, Sara, bora falar sobre a Gisele? Vamos, estou animada. A nossa conversa hoje a gente vai focar, né, na Gisele, que é a Uber Model brasileira. Acho que ela é a única Uber Model do mundo, né, Duda? Isso, a única. E com base no livro dela, né, Aprendizados, que inclusive é um livro assim maravilhoso. Com A certeza. gente vai contar um pouquinho, né, sobre a história dessa garota, que era uma menina do interior, e assim, ela redefiniu aí padrões e é uma pessoa maravilhosa. Eu acho ela uma pessoa assim maravilhosa. Já admirava, mas pós ler o livro, assim, a admiração aumentou muito. Inclusive, recomendo a leitura para todo mundo, quem gosta da Gisele, quem não gosta. Eu tenho esse livro há muito tempo, porque minha mãe comprou para ela e antes eu nem tinha muito interesse em ler. Acho que eu já até comentei algumas vezes no TikTok, mas quando eu era mais nova, minha modelo favorita era a Alessandra. Quando eu fui começar a não acompanhar a moda, é, mais a fundo passou a ser Isabelle Fontana, mas por conta do high fashion. Minha mãe sempre foi fã da Gisele, eu peguei esse livro para ler e eu fiquei totalmente encantada. Então recomendamos bastante, né? A Sarah leu recentemente também e ela gostou muito. Sim, adorei o livro. Bom, né? Então acho que seria interessante a gente começar falando sobre a vida da Gisele, né? Antes dela ser descoberta. A Gisele foi uma pessoa que cresceu numa cidade do interior, uma cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul, que chama Horizontina. E acho que uma curiosidade sobre ela é que ela nasceu numa família muito grande que só tinha mulher, né? Ela tem uma família de seis meninas, contando com ela, e ela é gêmea. Então ela falava que na casa dela tinha uma hierarquia, né? De quem a mais velha sempre tinha mais privilégio do que a mais nova, assim, né? Elas respeitavam muito essa hierarquia, só que como ela era gêmea, ela ficava querendo muito saber se ela era a terceira ou a quarta. E ela é a terceira. Tanto que no time de vôlei dela, ela gostava muito do número 6 porque o número 6 representava as irmãs, e a irmã dela que jogava vôlei com ela ficava com o número 4 porque ela tinha nascido, acho que 7 minutos depois da Gisele. Então elas gostavam muito dessa questão do número das irmãs, elas eram muito apegadas às irmãs, e os pais dela sempre trabalharam muito. Então uma coisa que despertou muito na Gisele, a questão dela ser muito disciplinada, dela querer trabalhar desde cedo e dela querer ajudar a mãe, é porque ela via a mãe dela trabalhando demais para conseguir manter aquela casa. Ela via a mãe dela trabalhando até de madrugada, a mãe dela trabalhava em banco, então, assim, era uma família que tinha condições financeiras boas, mas obviamente seis filhas, né, gente? E ela foi criada sempre com muita disciplina, assim, ela tinha muitos grupos de estudo, ela sempre estava querendo demonstrar e dar o mínimo de trabalho possível para a mãe dela. Então, ela era uma pessoa que ela estudava muito, então, se ela não tivesse uma nota boa, ela sempre procurava melhorar, ela entrava em grupo de estudo para poder melhorar, ela ia atrás de uma mentoria para poder melhorar, ela tentava sempre ser o mais disciplinada possível para não dar muito trabalho para a mãe dela. E uma coisa interessante sobre a dinâmica da família dela também é que as irmãs, elas tinham meio que filhas. Então, era como se as irmãs mais velhas dela, cada uma pegou uma gêmea para cuidar. Então, ela tinha uma irmã das mais velhas em que ela era mais próxima, enquanto a irmã gêmea dela era mais próxima de outra. E quando as outras mais novas nasceram, a mesma coisa aconteceu com ela e com a Paty, que é a irmã gêmea dela. Então elas pegavam e cuidavam, cada uma delas, das irmãs para poder um pouco ajudar a mãe delas. Quando a Gisele foi crescendo, não se sentia tão bem com a aparência dela porque ela era muito alta. Então, ela era 10 centímetros mais alta do que qualquer menina Uma dela, da turma dela. Inclusive, a irmã gêmea dela era 10 centímetros mais baixa do que ela. Então as pessoas faziam muito bullying, os meninos principalmente, a galera zoava muito ela, e uma forma que ela encontrou de escapismo para tudo isso foi o vôlei, né? Porque no vôlei a ela. altura era uma vantagem, né, no vôlei. Exatamente. E outra coisa, ela tinha muito, os meninos chamavam ela de Olivia Palito, né? Sim. E ela não gostava, ela não se achava bonita, o que eu acho um absurdo, né? Que pra mim ela sempre foi bonita, assim, eu ver fotos dela mais nova também.
É bom, é interessante falar que o livro é ilustrado, né? Então a gente vê muita foto da infância dela, da adolescência dela. Só que a gente consegue ver que, assim, comparado com a Paty, ela já falou algumas vezes também que a Paty, ela era considerada bonita, a irmã bonita na escola, né? Porque a Paty, ela tem um padrão de beleza que é muito mais, assim, atrativo na adolescência. Ela é mais baixa, mas ela também não é tão baixa. Ela também é bonita. As duas são morenas, né? Tem essa curiosidade que a Gisele não é loira. A Gisele ficou loira ali quando ela já tava na moda, mas assim, na época do desfile do McQueen e tudo mais, ela ainda não era loira. E a Paty, ela é bem parecida com a Kate Moss, né? Todo vídeo meu que eu posto foto da Patrícia falam que ela é parecida com a Kate Moss. Então ela tinha ali um padrão de beleza que acabavam sempre comparando, nessa comparação ela tava sempre perdendo, assim. E ela fala também que a Gisele, ela era mais moleque, né? Ela mesmo usa essas palavras. E a Paty, ela era mais menininha, vamos dizer assim. E como que foi, né, gente, que a Gisele entrou nesse mundo aí da moda? Ela, na verdade, quando ela era adolescente, ela sonhava em ser jogadora profissional de vôlei. Tanto, né, que ela fazia parte aí do time de vôlei da escola dela. Então, ela nem pensava em ser modelo. E ela treinava muito, ela, como a Duda já comentou, ela era muito disciplinada. Ela sempre fala que ela sempre tentava ser a melhor versão dela mesma. Então ela estava sempre tentando ali se aprimorar. E aí, durante uma viagem que ela fez, né, com a família dela para São Paulo, um olheiro virou e perguntou se ela queria ser modelo, né? Abordou ela em um shopping. E aí, a primeira coisa que ela fez foi gritar pela mãe dela. É a reação normal hoje em dia, né? Ainda mais naquela época que as pessoas, não sei lá, eu acho que é uma reação normal hoje em dia se um homem te aborda na rua, né? Sim, com certeza. Mas isso dá pra gente ver como ela era ligada também à família dela, né? Uhum. E foi quando, né, ela deu aí o primeiro sim dela pra moda. E ela não sabia, né, o que que aquela decisão que ela tava tomando ali na hora ia mudar a vida dela. E tanto no livro ela tem uma parte que ela fala assim: eu não sabia nada sobre moda, mas disse sim, sem imaginar o quanto isso mudaria a minha vida. E foi aí, né, que ela foi descoberta. Ela participou do concurso da Elite em É, 94. O nome do concurso, ele é o The Look of the Year. Na época, justamente, estava muito em alta, assim, e tinha olheiros brasileiros. Então, ela participou do concurso aqui no Brasil. Participou do The Look of the Year aqui no Brasil. E aí, ela ficou em segundo lugar. E, normalmente, eles só levam o primeiro e segundo lugar para participar do concurso de fora. Que elas ganham, elas passam a ser agenciadas pela Elite. Várias modelos, supermodelos brasileiras foram descobertas nesse concurso. Inclusive, ele voltou ano passado. Vai voltar, né? Não ouvi falar muito bem a respeito do ano passado, mas eu acredito que tenha muito a ver com a Luísa Perotti também. Ela participou da edição de 94, ficou em segundo lugar e depois ela participou fora e ficou em quarto lugar no internacional. Inclusive, vale aqui ressaltar que a única vez em que eles pegaram três brasileiras e mandaram pra fora foi com a Isabelle Fontana, que ficou em terceiro lugar e na época ela tinha 13 anos, né? Mas a Gisele ganhou de 94. Eu acho que, se eu não me engano, não sei se a Alessandra ganhou de 95 e em 96 foi a Ana Beatriz Barros. e vale destacar que a Gisele tinha apenas 14 anos também, né, Duda? Sim, ela era Quando ela bem foi novinha. descoberta. Sim, E aí, elas todas eram bem novinhas, né? sim, acho que a Ana Beatriz Barros ela era um pouco mais velha. Se eu não me engano, ela tinha 16. 16 já. Isso, então eu Então, acho que ela já era. Mas as meninas que ganhavam, normalmente elas eram um pouco mais velhas, assim. Normalmente, supermodelo é descoberta ali muito nova, hoje em dia isso tá mudando, mas é 12, 14. Kate Moss acho que também foi com 12. Elas são bem novas. sim. E aí, gente, a gente começa já a falar um pouco sobre a carreira da Gisele, né, nesses primeiros anos, porque as pessoas acham que foi do nada, mas na verdade não foi. Ela não tinha um investimento muito grande da Elite, porém, eles mandaram ela rápido para Nova York. Então, ela começou a fazer os primeiros anos dela lá no Nova York. O trabalho que ela fez que fazia ela ganhar melhor, assim, de certa forma, eram no Japão. Japão e China são países em que pagam muito bem por modelos, justamente porque eles precisam, assim, às vezes, de colocar rostos mais ocidentais. Então, normalmente é algo que você acaba ganhando um dinheirinho a mais. Só que os trabalhos em que ela fazia
ela não ganhava bem e ela sofria muito bullying por parte das outras modelos, né? Das outras meninas em que estavam lá, porque na época o padrão de beleza era o heroin chic. Sim, era uma coisa muito Kate Moss, você precisava ser totalmente reta, você não podia ter curvas, você... o heroin chic, gente, ele já é uma coisa considerada em você ter o padrão de beleza de uma modelo que usa heroína, de uma mulher que é usuária de heroína. E a Gisele sempre foi mais encorpada, ela era mais bronzeada e tudo mais, então, tipo, ela Uhum. precisava não era aprovada para grandes desfiles. Ela não tinha ali muita coisa que fizessem com que ela tivesse Um um. perfil que eles procuravam, né? Exatamente. Ela não era o padrão específico de beleza que as pessoas ali queriam. Uhum. E também falavam muito do nariz dela, né, Duda? Falaram que o nariz dela era grande demais, que o rosto dela não se encaixava nos padrões da época. Outra coisa que ela falou várias vezes é porque as pessoas falavam que os olhos dela eram muito pequenos. Sim, as pessoas não gostavam, achavam que ela era uma pessoa que muitas vezes ela não sabia direito o que ela estava fazendo ali, mas ela foi. E algo muito interessante também sobre os primeiros anos de carreira dela foi a vida, né? Porque o que A acontece? cachorrinha. É, a vida, ela passou a ser a companhia da Gisele, ela era uma pessoa que, ela é, né, uma pessoa que ela cresceu em uma cidade pequena, todo mundo se conhece em uma cidade pequena, ela tinha 6 irmãs, então ela tava, 5 irmãs, né, seis com ela. Então, ela tinha 5 irmãs. Ela é uma pessoa que estava sempre acompanhada, de família grande, que estava sempre rodeada de pessoas. E ela foi para um outro país. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela não sabia nem falar inglês. Ela foi assaltada no dia que ela chegou em São Paulo. Então, assim, ela começou morando em alojamentos de modelos e ela precisava de uma companhia. E o que ela conta é que uma vez ela estava no Upper East Side e ela estava fazendo uma campanha, um trabalho por lá, e ela viu uma cachorrinha muito pequenininha, que era a Vida. A Vida é um Yorkshire que já é menor do que os Yorkshires normais, então ela é bem, bem, bem pequena. E ela ficou encantada com a cachorrinha. Ela ficou brincando com a cachorrinha até a loja fechar. Perguntaram, você vai levar? Ela pegou e falou, vou. E ela nem olhou o preço direito. Ela achou que era E 400 essa dólares. Ela achou que, tipo assim, 300. é. Era 300. Ela achou que era caro pra época, mas ela virou e falou, beleza, eu vou pagar. E a mãe dela ligou e falou assim, você paga 4.000 dólares em um cachorro? E aí ela entendeu. Só que na época ela já estava tão apaixonada pela vida que dane-se o preço que ela tinha gastado, sabe? Outro problema que foi como que ela ia ficar com a vida, porque ela morava num alojamento, e alojamento não E não podia. podia ter animais lá Então as outras também. modelos começaram meio que esconder assim a cachorra, porque ela era muito pequenininha, até que descobriram, ela foi expulsa do alojamento e ela passou alguns anos ali morando em casas, né, de modelos assim que já eram mais bem-sucedidas e que iam para fazer uma temporada em Paris e que passavam um tempo fora da casa. Então ela ficava um tempo na casa das outras modelos e depois ela voltava e ia embora para algum outro lugar. E foi essa transição assim durante alguns anos da vida dela, até ela conseguir se manter. A cachorrinha Vida, né, foi a companheira dela, né, de todo esse tempo dela aí em Nova York. E ela fala, né, que levava a cachorrinha pra tudo quanto é canto. A vida era bem ligada nela, continuou sendo, inclusive depois que ela fez sucesso. A vida, inclusive, foi a inspiração da Dog, né? Que a Vogue, numa versão para cachorro, fizeram da primeira vez por causa da vida. E ano passado também teve com alguns cachorros famosos: teve da Billie Eilish, teve da Mariah Carey, acho que teve do Drake, teve da própria Anna Wintour, teve de algumas pessoas assim. E a vida tava ali durante toda a carreira da Gisele sempre com ela, né? As pessoas mandavam recado pra Gisele pela vida, então colavam as coisas na coleirinha dela para levar. Ela estava sempre no set. E ela até respondeu uma pergunta na caixinha dela na pandemia. Perguntaram como que ela lidou com a solidão na época dos primeiros anos da carreira dela, e ela disse que foi com a cachorrinha. Bom, e aí a gente vai começar no começo da parte boa, né? Que como ela começou a fazer sucesso. Ela Sim, ela. tinha, sim, alguns trabalhos, só que eles eram bem pequenos e ela era muito reprovada por agências e por desfiles. Até que um cara novo, que estava começando a fazer sucesso, era um designer que era uma promessa, ele ia apresentar a primeira ou segunda coleção dele na época, era o Alexander McQueen. Então, ela passou nesse casting, ela foi pro desfile. E aí ela fala, né, que tinha muitas modelos que ela achou que não ia ser aprovada. E quando ligou pra ela, ela ficou bem surpresa. E chegou, né, o dia do fatídico desfile. E ela chegou lá
E ela tinha achado estranho porque ninguém tinha feito ainda a prova de roupa. Aí, na hora que ela foi, né, colocar a roupa, era uma saia lápis bem colada que ela precisava usar. E aí ela pegou e perguntou: cadê a parte de cima? E ela fala que não sabia falar muito bem inglês, que ela se virou com esse inglês dela para poder perguntar isso. E aí falaram para ela: não tem parte de cima. E aí, nesse momento, ela entrou ali em pânico, porque ela só começou a pensar: o... não posso fazer isso, o que que os meus pais vão achar disso, né? Ela chegou até a comentar que os pais dela eram bem conservadores e tal, e que ela entrou em desespero. Aí a maquiadora que eu vou nela viu que ela tava desesperada, ela começou a chorar, e aí falou que ia pintar nela, né? Aí ela pintou um top branco na Gisele com tinta. E aí acalmou a Gisele ali, e aí ela falou: eu vou entrar lá, eu vou conseguir desfilar. O salto também era extremamente alto. Ela fala que por conta dessa saia lápis colada, era muito difícil de se movimentar com a saia. E ela entrou na passarela aí do Alexander McQueen, dessa forma, só que de repente começa a cair, né, uma chuva artificial no meio da passarela e ela estava com um top pintado no corpo. E esse top, né, era a tinta. E ela falou que estava muito frio também e que ela começou a ficar muito insegura, porque que ela pensou, né, vai escorrer aqui. E aí no meio da passarela ela começa a chorar Sim, em todas as e fotos desse desfile a gente consegue ver que ela entrou chorando e como o Alexander McQueen ele ficou muito conhecido como um homem que misturava a moda com o terror, aquilo ali pareceu tudo muito proposital, porque e as era uma coisa que pessoas estava não chamando. achavam que ela estava, né, É, chorando por conta de toda a situação em si. porque ela entrou na passarela chorando e Uhum. escorrendo o rímel, à medida que ela ia andando na passarela, o rímel foi escorrendo todo, começou assim tudo a desmanchar, parecia que era uma coisa totalmente proposital. E ela ficou incomodada, né? Porque o top também começou a dar uma escorrida ali. E aí foi um momento que ela fala, né, que foi muito difícil pra ela, ela ficou se sentindo muito mal, né, por estar fazendo isso. E ela o tempo todo só pensava, meu Deus, o que que os meus pais vão achar quando ver, tipo, eu, né, desfilando nua numa passarela. É, Mas foi nesse momento que a Gisele, assim, ela brilhou muito e ela deu aí, né, o início do fim dessa estética, né, Duda, de heroína chique. E É, aí surgiu um novo padrão de beleza, né? Que é esse padrão mais saudável, que a pessoa parece ter mais energia, e uma pele mais bronzeada. E então, nesse momento, a gente teve ali o fim do Heroin Chic e foi o momento da entrada da Gisele no mercado de moda internacional, né? Nessa mercado maior. Porque até. assim, é muito interessante da gente entender, primeiro que também nas fotos da Gisele, nem parece que o top é pintado, é uma coisa que se você não sabe a Uhum. história, realmente parece que alguém pegou uma blusa e deu pra ela, porque a maquiagem ficou ali muito bem feita, a maquiadora, ela ajudou muito a Gisele nesse momento. O Heroin Chic, ele é uma coisa que já estava ali fadada. A gente pensa muito no que a Anna Wintour fez com o Heroin Chic, mas a gente também tem que lembrar que tudo ali é sempre muito montado, é sempre proposital. O Heroin Chic já tinha algumas modelos em que estavam vindo a falecer, pessoas normais em que estavam vindo a falecer, porque literalmente, gente, era um padrão de beleza que exigia que você fosse usuário de heroína. Você se parecesse como usuária de heroína. Eles viram ali na Gisele, que foi uma modelo que desfilou daquele jeito, chorando e com um peito grande, com um padrão de beleza que era muito fora do que eles estavam esperando, viraram e falaram: opa, agora é esse momento aqui. E o mundo da moda inteiro parou para olhar, não só para Gisele, como para o Alexander McQueen, porque ninguém entendia o contexto por trás desse desfile. Parecia que ela desfilou chorando propositalmente, parecia que tudo aquilo ali tinha sido muito pensado. Então foi uma coisa que abriu muito os olhos do mundo da moda para ela. O que fez com que em 98, esse desfile aconteceu em 97, mas que foi para uma coleção de 98, todo mundo olhasse e falasse: ah, não, quem que é essa menina? E aí ela começou a fazer todos os desfiles para todas as marcas, para todas as temporadas, até que em 99 ela foi capa da Vogue, com o fim, dando ali o início ao fim da Era que é um novo padrão de beleza. Aí, desde aquele momento, o padrão de beleza passou a ser ela.
É interessante pensar que ela foi uma figura importante nesse momento. Ninguém sabia quem era aquela garota, né? Eu acho isso muito legal. E hoje é a única Uber model do mundo, assim. Sim, e eu acho também muito interessante de entender o quanto isso foi importante para outras modelos brasileiras que foram começando ali depois dela. Porque o Aham, com mundo da moda certeza. todo se virou para o Brasil. Então, por Aí acho exemplo, que isso abriu portas, né, para as próximas garotas. sim, então, por exemplo, a Adriana Lima, na época ela já estava desfilando também, ela já fazia ali um pouco de high fashion, mas aí o povo, ah não, quem que é essa menina? A Isabelle Fontana, que veio logo depois, gente, a Isabelle Fontana ela era muito nova, ela tinha 15 anos quando ela estourou. Em 99 ela já estava fazendo todos os desfiles. E aí o povo olhou e falou, não, a gente precisa de mais brasileira aqui, vamos colocar mais brasileira aqui. E aí acabou vindo a Isabelle Fontana, depois começaram a vir outras, depois mais outras, aí veio a Victoria's Secret, que as brasileiras dominavam. Então foi aí que foi começando a se conhecer o termo que eram as bombshells, né? Que foi majoritariamente representado ali pela Adriana, pela Alessandra e pela Gisele, mas também com um grande foco na Isabelle Fontana, principalmente na parte do high fashion, né? Quando desse desfile dela, né, pro Alexander McQueen, ela ganhou um título pela Vogue, que era o The Body, que é tipo o corpo. Então ela teve um impacto muito grande, assim, no mundo na moda, em toda, principalmente ali a Vogue americana, né, que deu esse título para ela, e ela tornou o padrão de beleza. Sim, literalmente um padrão de beleza que era inspirado no corpo dela. Eu acho interessante que quando a gente fala que ela ditou o padrão de beleza dos anos 2000 e que ela acabou com o antiga, as pessoas ficam, meu Deus do céu, não, mas o padrão de beleza dos anos 2000 já era uma magreza extrema. Sim, gente, a Gisele é extremamente magra, ela é modelo. Só que, em comparação com o Heroin Chic, era uma magreza extrema que precisava ter curvas, que precisava de um bronzeado. Tanto que o padrão de beleza ali nos Estados Unidos, ele é você ser laranja, né? De bronze, assim, até hoje. É uma coisa que influenciou muito. Com o tempo, obviamente, outras pessoas, os anos 2010 foi completamente diferente, mas ela moldou ali o que seria o padrão de beleza dos anos 2000, que era uma coisa ainda muito dentro do mundo da moda, com peso e com medidas em que estavam muito dentro do mundo da moda, mas que tinha uma estética mais saudável. Então, ela sempre passou muito essa ideia de saudável. A questão é que muita gente talvez não saiba sobre a Gisele, que é algo que ela só fala no livro dela, que ela não estava tão saudável assim. Porque justamente por Uhum. ela ter entrado nesse meio do heroin chic, ela entrou no mundo da moda nessa época, era como se existisse uma obrigação da vida da supermodelo de seguir a Kate Moss, de ser uma Kate Moss. A Kate Moss, ela foi uma pessoa extremamente importante para o mundo da moda, até entrando nesse adendo, porque ela era baixa. Uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que ela tinha 1,70. Ela não tinha uma altura muito proporcional para ela ser modelo. Então, o que fez ela ser gigante foi justamente ela bater tanto nessa tecla do corpo, que ela era muito magra, então ela colocava isso muito em evidência, e também ela tem um estilo de vida que era um lifestyle que as pessoas tinham assim muita vontade de seguir. E eu vejo até hoje as pessoas falando: ah, não, hoje em dia a Gisele, ela é toda natureba, mas ela já foi diferente. Em algum momento ela era muito diferente disso. Ela era uma pessoa que curtia muita festa, ela curtia muita festa, ela era baladeira, ela gostava muito de sair à noite. Tem várias fotos dela nisso, mas ela dizia que ela não se sentia ali completamente feliz. Ela fala isso no livro, né, que não era o que ela gostava, que ela preferia ficar em casa lendo um bom livro. Sim, só que ela começou a se ceder muito porque ela precisava, como modelo, ela tinha que viver isso, esse momento. Ela era amiga de várias pessoas em que ela tinha relações completamente superficiais. Nessa época ela estava em relacionamento, ela fala no livro e as pessoas meio que já sacam, ela não fala o nome dele, mas era o DiCaprio. E ela era a modelo ali mais visada do mundo até que chegou um momento, quando ela tinha 23 anos, que ela fala que ela estava morando, ela estava em Nova York, ela olhou para a janela e pensou em se eu pular, Sim, né? isso aí foi uma coisa que eu realmente não sabia Uhum. e jamais imaginava, assim, que isso já tinha passado pela cabeça dela. Porque eu sinto que ela se sentia muito engolida pela indústria. O que ela sempre fala é que
Independentemente de quais são suas crenças, ela falava que ela sentia que ela precisava colocar uma energia muito masculina para ele trabalhar com moda, para ele lidar com moda. Porque é uma área que você tem muito, você sofre muito assédio, é uma área que você está sempre exposta a muitas coisas, que você parece que você é obrigado a seguir determinado estilo de vida. Então ela começou a moldar o estilo de vida dela para ser uma coisa que fosse um pouco mais parecida e semelhante com o que ela acreditava, com a criação dela, com os valores dela. Ela começou a frequentar psiquiatras, só que ela se sentia muito incomodada com substâncias no geral. Então, ela fumava muito, ela parou de fumar. Ela bebia muito, ela parou de beber. E ela não gosta de falar muito sobre isso, porque quando ela precisou começar a tomar remédios, para depressão, obviamente, porque ela estava tratando depressão, e para mais algumas outras coisas, remédios ansiolíticos, ela não se sentia confortável fazendo aquilo. Então, ela foi buscando outras alternativas de tratamento que pudessem livrar ela disso. Que foi aí E o yoga, né? foi aí que ela começou a fazer yoga e foi aí também que ela começou a tomar mais chás, a fazer outras opções de tratamentos mais naturais. E ela acabou se envolvendo muito com a causa ambiental a partir desse momento. Então, eu acho muito interessante que as pessoas batem muito nessa tecla. Ah, não, a Gisele com causa ambiental, ela é isso, ela é aquilo, ela faz isso porque, na verdade, era o que estava em alta. Sendo que para supermodelo nunca foi estar em alta você ser engajado com causa ambiental. Nunca foi uma coisa que, assim, era o que as pessoas esperavam dela. A Kate Moss é exaltada até hoje por conta do estilo de vida dela, gente. Até hoje as pessoas são loucas e obcecadas pelo estilo de vida da Kate Moss. A Gisele, ela foi entrando muito nisso porque ela sentia que ela precisava dar um propósito. Ela era uma pessoa muito famosa, ela era uma pessoa que estava ganhando muito dinheiro, ela tinha muita visibilidade na indústria, então ela sentiu que ela precisava lhe dar um propósito para a vida dela. E foi assim que ela foi se adaptando para esse estilo de vida, né? Antes disso, teve um desfile dela que foi muito icônico, que ela chegou a desfilar com um casaco da Gucci, que ele era de pele de tigre branco. E na época existiam acho que 18 tigres brancos no mundo. Então ela anunciou que ela pararia de trabalhar com marcas que fizessem qualquer tipo de exploração animal. Até que, Ela sempre foi engajada também com essa questão de sustentabilidade, né? Duda, ela fala bastante sobre isso. sim, sim. E naquele momento também aconteceu em 2002 o Gisele Forrest Brown, né? Que o movimento que é muito ligado a essa causa social falou que ela não tinha parado totalmente de trabalhar com algumas marcas. Na época ela tinha assinado um contrato que ele era multimilionário e invadiram um desfile dela da Victoria's Secret falando a respeito dela. E tem esse momento icônico que ela desfilou no meio do protesto porque ela sempre fala, gente, é meu trabalho, eu vou fazer meu trabalho e pronto. Só que depois Uhum. desse desfile ela realmente cancelou o contrato multimilionário. Sim, outra coisa que interessante é que a Gisele ela fala que as pessoas vinham com ela como modelo, mas aquela não era ela de verdade, né? Sim, Que ela tinha muito essa questão de tipo, ela até chama, né, a versão dela de modelo, ela e a Gisele como se fosse outra pessoa. E que ela precisou fazer isso, né? Devido a todas as questões que ela estava passando, ela também desenvolveu ataque de pânico, né? Que sim. ela fala que não teve uma época que ela estava com dificuldade de entrar em avião, né, para poder ir a trabalho, que não conseguia entrar no próprio elevador do próprio apartamento, assim, que ela pegava as escadas porque não conseguia, né, ficar ali dentro do elevador, que o próprio apartamento dela começou a se tornar claustrofóbico, assim, para ela. Então, ela é uma pessoa que, por mais que a mídia estava vendo uma coisa, tinha outra Gisele ali. E esse era um desejo dela, das pessoas verem ela como ela é de verdade, né? Totalmente. E ela se mudou para Los Angeles, né? Eu acho que ela nem chega a comentar isso no livro, mas é um ponto interessante também, porque a maioria das modelos morava em Nova York. Ela, como era modelo da Victoria's Secret, se fazia ainda mais fundamental que ela morasse em Nova York. Normalmente é a cidade onde todas as supermodelos moram. Acho que a Alessandra era a única que não morava em Nova York, se eu não me engano. Mas ela pegou e decidiu se mudar para Los Angeles. Na época ela estava numa idas e vindas com o DiCaprio, então depois eles voltaram até a se relacionar. Só que ela se mudou depois para Los Angeles porque tinha um clima mais parecido com o do Brasil. Era uma cidade de praia, era uma cidade menos fria, com menos prédios, que ela podia morar numa casa. Então ela acabou mudando isso para adaptar o estilo de vida. Ela também é uma pessoa que gostava muito de ter contato, né, com a natureza.
em Nova York ela estava sempre rodeada de prédios. É uma coisa que ela fala que sentia falta, né, lá do Rio Grande do Sul, porque a Gisele é gaúcha, né? Uhum. Era desse contato com a natureza. E isso ela não tinha ali em Nova York. Sim, e depois de um tempo ela acabou também encontrando o lugar dela no mundo, né, que é a Costa Rica. Uhum. Muita gente talvez Ela, não saiba disso, mas a Gisele fica mais na Costa Rica do que ela fica nos Estados Unidos, praticamente. Férias, ela ela tem uma passa casa. tudo lá. Ela tem casa em Costa Rica, ela leva a família dela toda, então a família dela faz uma viagem anual para Costa Rica. A família, assim, incluindo as irmãs, sobrinhas. A mãe dela já veio a falecer, infelizmente, mas isso tudo também aconteceu. Porque era um lugar em que ela se sentia totalmente conectada com a natureza, que ela olhava e falava: Não, esse aqui é meu lugar no mundo, é aqui que eu quero ficar. Então, é um lugar onde ela tem uma conexão muito especial. Sim, e ela é muito engajada com questões ambientais, né? E ela fala também uma frase que eu achei muito interessante: a natureza é a minha professora, né? Ela sempre quis mostrar, né, para as pessoas o como ela achava que era importante a gente cuidar do planeta, cuidar da natureza. Então não é uma coisa que ela fez tipo por modinha, porque eu acredito, ainda mais ali nos anos 2000 e poucos, as pessoas, uma supermodelo, não estava preocupada com isso, né? Nunca foi uma coisa que, até hoje, que dá tanta visibilidade pra ela, gente. As pessoas têm causas sociais em que, querendo ou não, a galera usa muito mais pra se promover do que O que de fato, preocupação com né, o para meio fazer uma ambiente. diferença. A gente fala nesse ponto da relação dela, é que quando ela namorava o DiCaprio, que eles ficaram ali entre idas e vindas entre 2000 e 2005, o DiCaprio também era uma pessoa muito, até que é até hoje muito engajado com essa causa ambiental. Então, com Aham. certeza, o relacionamento deles foi pra frente, durou tanto tempo por conta disso, né? Eles, Porque ele estava muito alinhado com ela nesse quesito, assim. uhum. Era um propósito parecido que eles tinham, né? É. E ela via a natureza como fonte de cura também, como uma fonte de cura muito poderosa. Ela fala que foi isso que curou ela também, né? De buscar também pelo eu interior. Sim, e eu acho que até hoje é muito interessante a gente ver, até mais pra frente a gente vai entrar na criação, na maternidade, na criação dela com os filhos, mas como ela busca isso muitas vezes nos pequenos detalhes também, né? Tipo, ela sempre plantou muitas árvores no quintal dela, quando ela morava com o Ela Tom tem uma Hanks, horta no depois, quintal. ela também, e ela só se alimenta de é, alimentos em que estão em alta na estação. Então, se for um momento da Aham. estação que está dando morango, E que são de produtores locais também. sim. Então, ela diz que ela valoriza muito essa questão da estação, porque ela fala que é o que a natureza está dando e tudo mais. Então, é algo que ela se preocupa bastante, assim, até mesmo nos pequenos detalhes. O que seria interessante a gente também falar sobre a importância que ela teve para Victoria's Secret, né? Porque, assim, Sim. ela era a única angel da Victoria's Secret que não tinha contrato de exclusividade, algo que era ali fundamental para Victoria's Secret. E eu acho que se você for no nosso episódio para Victoria's Secret, você vai conseguir entender, se eu não me engano, no episódio número 12 um pouco melhor. Mas ela foi muito importante para promover a marca, porque ela era uma modelo que estava extremamente em evidência, principalmente ali em 2000. Começou com ela e com a Adriana Lima. Só que a Gisele não compensava para ela ter um contrato de exclusividade com a Victoria's Secret. Imagina, ela já fazia todas as marcas. Então, foi Ela a. estava em alta também, né? Então ela estava sendo desejada. E foi aberta ali uma exceção, né? Que ela seria a Angel da Victoria's Secret, mesmo sem ter esse contrato de exclusividade. E foi algo que depois de um tempo começou a incomodar ela também, né? Ela fala que no início, né, gostava de fazer parte da Victoria's Secret ali, que não incomodava ela desfilar de lingerie e tal, mas com o passar do tempo, isso começou meio que a afetar ela, né? Que ela não queria, não estava mais alinhado ali com os valores dela, essa mudança interior que ela passou também. E que foi inclusive ela fala, né, que foi uma grande dúvida para ela se saía ou continuava no Victoria's Secret. Sim, ela fala inclusive que ela decidiu isso na sorte, assim, se ela saiu, se ela voltou. Sim, Porque a ela renovação do, escreveu, né, é, porque a no renovação do papelzinho. contrato, gente, vale ressaltar também que a Victoria's Secret ela paga muito melhor do que a High Fashion. Entendeu? Uhum. High Fashion é uma coisa para quem quer ser modelo e quer dar essa profissão. Por exemplo, Isabelle Fontana nunca,
Nunca, em hipótese alguma, tipo assim, ela já teve muito destaque na Victoria's Secret, mais até porque muita gente que foi Angel, assim, lá depois dos anos 2010, ela desfilou muitas vezes, só que ela era uma pessoa que ela não assinava contrato de jeito nenhum, porque tinha essa questão de exclusividade. Outras modelos brasileiras que são muito focadas no high fashion, que tem muita participação, como Raquel Zimmermann, Carol Trentini, também não assinariam, Ana Beatriz Barros não assinou, Naomi Campbell também recusou. E algo interessante também de você ver, nos últimos anos em que ela ficou na Victoria's Secret, ela saiu em 2006, ela começou a exigir que as lingeries dela não mostrassem a bunda dela. Então eram Sim. todas cobertas ou pela asa, ou então tinha alguma sainha nas lingeries em que Uhum. ela ia usar, porque ela não desfilava mais, ela não se sentia mais confortável com aquilo. Outra coisa que ela comenta é que o Victoria's Secret, ó, como eles pagavam tão bem, que ele era quase que 80% da renda dela vinha daí. Então, só para as pessoas terem uma noção de como o Victoria's Secret pagava tão bem. Pagava, gente. E algo interessante de se saber sobre a Victoria's Secret é que o contrato das Angels, ele vai aumentando a cada ano que a pessoa fica lá. Então, por exemplo, a Adriana era mais bem paga, mas a Adriana ficou lá 18 anos. Em seguida veio a Alessandra, que também é brasileira, e Isabel Goulart, foram as que desfilaram mais vezes. Então, o contrato delas ia aumentando. E assim, até mesmo para quem não era Angel, a Isabelle Fontana, ela teve um filho nos Estados Unidos por conta da Victoria's Secret, né? O plano de saúde era tão bom que ele deixava com que ela tivesse um filho mesmo ali que ela não fosse Angel. A Isabel Goulart já comentou também que no primeiro contrato que ela assinou, no primeiro ano que ela fez, ela comprou casa para a mãe dela, ela comprou empresa para o pai dela e comprou empresa para o irmão dela. Então era muito dinheiro. Comenta muito sobre essa parte da maternidade. É uma parte que eu achei muito bonita do livro. É, foi muito profunda ali para Gisele. Ela planejou um parto natural, né? Um parto feito em casa. No início, o Tom foi meio contra, as pessoas ficavam meio assim, nossa, mas um parto em casa. Mas foi um parto super cuidadoso e que marcou muito ela. Ela fala que foi um momento de conexão com ela mesma ali, né? Tem até uma frase que ela fala: parir meu filho me mostrou que eu era capaz de qualquer coisa. E foi depois aí do nascimento do primeiro filho dela, né, que é o Benny, que ele nasceu, se eu não me engano, em 2009. Isso, Ela reduziu a presença dela nas passarelas, ela passou sim priorizar a família dela, a vida dela ali com os filhos e começou também a priorizar trabalhos que tivesse a ver com o propósito dela, que estivesse alinhado, né, com os valores dela. isso. E é muito interessante a gente ver acho, também, porque ela fala muito sobre como a criação dela afetou isso, porque ela sempre fala que a mãe dela era maravilhosa, mas a mãe dela tinha 6 filhas, gente. Era muito difícil, assim, você ter um momento. Ela falava que, pra ela, quando a mãe dela podia ler pra ela antes de dormir, era uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Ela sentia Maravilhosa. falta da mãe. Sim. Então, E por a ela mãe ainda trabalhava fora, né? Então ela sentia falta dessa presença da mãe em casa com as filhas. sim, sim. Então, por ela ter um trabalho que muitas vezes levava ela para a um lado que ela não poderia estar tão presente na vida dos filhos, a gente tem casos de modelos brasileiras em que a indústria sugeriu, a gente sugeriram que elas tivessem que fazer um aborto, carreira no high fashion acabava. A maioria acabou preferindo ter filhos depois que elas já estavam estabilizadas, assim. A Gisele sempre esteve estabilizada desde 98, mas ela pensava muito que ela não poderia ficar tanto tempo com os filhos, né? Porque o Tom Brady era Uhum. jogador, mas ele treinava na cidade. Então ele Sim. treinava, voltava em horário comercial e só viajava por causa de jogo. Ela não. Então, semana de moda, por exemplo, ela ficaria muito tempo longe dos filhos. E aí, depois da Vivi, veio muito essa decisão dela de se aposentar, né? Uhum. E aí ela foi deixando cada vez mais as passarelas. Ela começou a fazer mais capas também, né, Duda? Porque Sim, porque o é, editorial, ele te permite ter mais uma flexibilidade maior, né? e Ele não exige tanto de você, de onde você vai estar e tudo mais. E ele permite com que ela tenha uma vida mais estável também. E eu acho que isso é muito interessante também, da gente ver como ela se aposentou das passarelas, porque a Gisele, ela sempre valorizou muito a moda nacional e de onde ela veio.
Então, ela escolheu encerrar a carreira dela em um desfile da Coach, né? O último Uhum. desfile dela, teoricamente, teria sido um desfile da Coach, na São Paulo Fashion Week, coisa que eu acho até um absurdo, às vezes, alguns, já vi fã da Gisele falando, ah, não, ela fez caridade, ela queria vir pro desfile da Coach, falaram que ela tinha uma multa com o governo de São Paulo, isso virou até um meme, e por isso Meu ela encerrou a Deus. carreira dela no desfile da Coach, sendo que a Coach foi uma marca que ela sempre esteve na carreira dela, gente, foi uma marca, assim, que ela Aham. esteve totalmente ligada, do mesmo jeito que ela sempre esteve muito vinculada à Vivara. E pra Mas, mim fez muito sentido ela, assim, né, ela encerrar no escolheu Brasil. ela escolheu encerrar na São Paulo Fashion Week porque ela é brasileira, né? Aham. Então, não faria. Seria muito. Ah, não, ela encerrasse na Dior, que foi uma marca que foi muito importante para ela, ou na Uhum. Versace, ou na Chanel, ou enfim, ela tinha essas oportunidades, mas ela quis mostrar. Ah, não, é daqui que eu vim, foi daqui que eu saí, daqui que vai terminar. Ela E foi descoberta em São Paulo também, né? sim, Então, eu acho que é muito total. simbólico. E o último desfile dela foi maravilhoso, assim, mas acabou não sendo o último, né? Porque teve o desfile das Olimpíadas, Sim. que também foi o que ela teve mais medo. Esse daí é maravilhoso. E Então, também, para mim, é muito simbólico, né? Foi meio que uma despedida simbólica também da passarela, que ela atravessou ali o Maracanã na abertura das Olimpíadas no Rio em 16. 2016. Em Isso. 2016. Ao som, né, de Garota de Ipanema. E pra ela foi. Ela fala que foi muito difícil, né? Pensar uma pessoa que já desfilou tantas vezes. Se eu não me engano, eram 120 metros de passarela. Foi a maior passarela que ela já desfilou na vida. Sim, E. e foi a que ela teve mais medo também, né? Acho que Aham. foi um momento E isso assim a gente que. não pensa que ela teria isso. Poxa, ela é uma supermodelo, já desfilou. E ela teve esse medo, né? E eu lembro que ela falava muito que ela ficava pensando, eu nunca caí em passarela, mas e se eu cair agora? Porque não tem nada a ver, tipo assim, ah não, cair em passarela, muito modelo cai, quase todo mundo cai, gente. Na maioria das vezes, a gente até trouxe isso aqui, eu acho, a culpa não é nem da modelo, a culpa é da marca, entendeu? Só que naquele Aham. momento ela não queria cair de jeito nenhum, entendeu? Ela E fala que ela nunca noventa por caiu em nenhuma cento passarela, né? ela fala que 90% dos desfiles dela aconteceu algum perrengue, algum salto que soltou, ou então o salto não cabia direito no pé, ou então Ela já teve que andar nas pontas dos pés. ou então assim, aconteceu alguma coisa, uma peça de roupa que soltava, ela sempre tinha que mostrar que estava tudo bem, mas naquele desfile ela estava realmente apavorada. E eu acho que foi algo muito simbólico para o Brasil eles terem lembrado da moda ali na abertura das Olimpíadas, sabe? Uhum. É, foi realmente muito simbólico, porque realmente, tipo, eles não necessariamente fariam isso, sabe? Não é algo que, na maioria das aberturas de Olimpíadas, pelo menos, eles pensam muito, ah, não, vamos fazer É. isso aqui porque é extremamente importante. A gente representa a moda brasileira, né? Uma música brasileira que teve uma repercussão mundial, mas vamos colocar a Gisele aqui, porque, pô, a Gisele é brasileira, Uhum. sabe? Precisava ter É essa. uma figura importante para o Brasil. Eu acho que foi muito, muito incrível. E logo depois, em 2017, teve o discurso dela no Rock in Rio também, e que ela cantou Imagine junto com a Ivete Sangalo. E acho que foi bem bonito, assim, né? Sim, foi muito bonito. E também foi do Rock in Rio. Ela fala também, né, de como ela ficou nervosa, com medo de ter que discursar na frente de milhões de pessoas. E eu sinto nela que ela tinha um cuidado muito grande, muito maior, assim, quando era algum trabalho aqui pro Brasil, sabe? Quando era Uhum. algum trabalho em que ela estaria representando, diretamente falando aqui pro país. Justamente porque ela criou uma persona, gente. Esse negócio dela falar que ela se referia a ela, modelo, como diferente dela, Gisele, quando ela tá no Brasil, ela ainda é a Gisele. Entendeu? Eu acho Uhum. que é o momento em que ela é mais conectada com ela mesma, que ela conecta esse pessoal com o profissional. Então, tanto que ela normalmente ela vem para o Brasil às vezes a trabalho, mas assim, é também um lugar onde ela vem para ver a família dela, para ir para a cidade dela, para estar com as pessoas que ela ama. Então, assim, ela tem essa ligação muito forte. Sempre foi algo que ela prezou muito de fazer com cuidado, de fazer com carinho, de pensar mais no que ela ia falar. Muito bom a gente ver, né, esse carinho que ela tem pelo nosso país, porque muitas das vezes as pessoas fazem sucesso lá fora, são brasileiras e fazem sucessos, enfim, seja como modelo ou outras profissões, e a pessoa meio que esquece de onde ela veio, né? E a Gisele, eu acho que ela nunca deixou as raízes dela.
E assim, que ela fala no livro, uma coisa que eu achei bem interessante também, é que trabalhar como modelo nunca foi a paixão dela, nem a identidade dela, tanto, né, como a Duda falou, ela criou uma persona, mas foi uma oportunidade de trabalho que surgiu quando ela era muito nova e ela abraçou a oportunidade e deu no que deu. É, e tem uma entrevista dela que eu lembro que o Luciano Huck mostrou depois pra ela quando ela era muito novinha, que ela falava que o sonho dela era ser jogadora de vôlei e ela queria ser a melhor. Mas que agora ela era modelo e que ela ia ser a melhor. E o Uhum. livro dela, ela também fala muito, e é uma coisa que me marcou, assim, pelo menos pessoalmente, que ela diz muito que ela é a melhor modelo do mundo. Ela é a maior modelo do mundo. Ela sabe disso, mas não é porque ela se compara com outras. É Ela porque se ela compara com ela sabe mesma. que ela sabe que ela foi a melhor em tudo o que ela se propôs a fazer. Então, ela não Sim. teve nada na carreira dela que ela não deu o melhor dela. E que ela poderia ter tido outras profissões. E ela seria Uhum. melhor em qualquer profissão que ela seguisse a exercer. Se ela fosse jogadora de vôlei, se ela fosse arquiteta, se ela fosse engenheira, se ela fosse advogada, porque ela dava o melhor dela em tudo que ela se propunha a fazer e que ela foi, assim, a vida inteira. Sim, e o livro é muito emocionante, gente, de verdade, assim, tem passagens, né, sobre a vida dela, e isso acaba pegando a gente de uma forma, é um livro inspirador. Teve agora o nascimento do último filho dela, tá com o Joaquim Valente ali, e ela já fez. No período que ela estava grávida, e até o filho dela nascer, ela fez duas capas, né? Ela fez a capa da Vogue Brasil, que tá lindíssima, da Então de Setembro, Maravilhosa. e teve também recentemente a capa da Vogue França, né? Que Uhum, também ela trabalhou. maravilhosa também. É, que ela fez em São Barts. Passarela, ela não vai voltar, gente. Ela não vai voltar para Victoria's Secret. E Sim, com assim, certeza. volta para Victoria's Secret, eu acho que ela encerrou a carreira dela de um jeito muito bom. Eu acho que foi tudo muito bonito, eu acho que ela soube muito bem o que fazer. E era interessante também, né, quando você para pra ver qual era a rotina dela, que eu acredito que hoje em dia não seja muito diferente, ali, a não ser pelo fato dela cuidar de um bebê, que ela sempre cuidou ali. Ela tinha uma rotina praticamente de CLT mesmo, né? Ela acordava, ela ia pro trabalho, ela tinha um escritório fora de casa, que era onde ela cuidava de todas as questões dela, porque ela trabalha de fato com toda essa questão do meio ambiente, nesses projetos sociais em que ela ajuda, ela trabalha ativamente. Quando ela tem alguma coisa, algum compromisso profissional que seja fora, ela faz os compromissos editoriais. E depois, no final da tarde, ela volta para casa e faz o jantar com os filhos dela. Antes ela morava em Boston, né, na região da Nova Inglaterra, por conta do Tom Brady. Hoje em dia ela mora em Miami. Acho que por conta do atual namorado, também é uma cidade onde tem muito mais brasileiro, acho que tem muito, muito latino, acho que tem mais a ver, assim, com a cultura dela também. E uma coisa que ela odiava na Nova Inglaterra era que era muito frio. Muito frio, ela sofria com os frios. Exatamente. E é isso, gente. Hoje a gente vai encerrar essa primeira temporada do podcast. Vamos colocar no YouTube, então vamos aproveitar esse momento para ter uma divulgação, para vocês mandarem os Sim, convidados em que vocês querem. E vai ser um período bem curto, tá? A gente já volta em setembro. Então, sim, assim, já já estamos de não, volta. não vai dar nem tempo de sentir falta. Mas Sim. é maravilhoso quem já está acompanhando até agora. A gente volta com uma temporada ainda melhor agora em setembro, já falando de moda, porque setembro é um mês muito importante para moda, então vão ter vários episódios, vão ter vários é, convidados legais. E vocês vão poder acompanhar no YouTube agora também, porque todo dia eu recebo uma mensagem de alguém pedindo para colocar no YouTube. Então, estará no YouTube e a gente já volta com tudo Nas nas outras próximas plataformas. semanas estará lá. E Não tem vocês nem vão como, gente. assistindo os antigos, né, Duda? Enquanto a Exatamente, gente aproveita para prepara assistir os os novos. antigos, para mandar sugestão, que aí a gente já vai estar, já vem com tudo agora ali no comecinho de setembro. E é E isso. nos siga no Instagram. É isso, Muito segue a gente no importante. Instagram, manda mensagem lá, é melhor pra gente ter um contato e também para você ver a parte mais imagética dos episódios, para vocês poderem E eu pensar queria mais. deixar uma frase aqui do livro que me marcou bastante, Duda, Uhum. para finalizar essa temporada nossa, né? Que o maior presente que você pode se dar é se conhecer de verdade. Exatamente, acho muito bonito. Também super recomendamos a leitura do livro. Sim, leiam, E é apenas isso, leiam. gente. Abraços e até mais. Até a próxima. Tchau! Tchau.